E aí galera, beleza? Bem, hoje nós vamos trabalhar um tema relacionado aí à formação do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho referente aos últimos temas que nós trabalhamos nas aulas, em sala de aula. Vamos tentar entender aí a formação do Brasil, falar um pouco sobre a sua divisão, falar um pouco sobre o seu status geográfico, seu status político, econômico. Então a gente vai tentar fazer um apanhadão agora para a gente finalizar esse assunto, certo? Galera, olha só. A primeira coisa aí que a gente vai ter que entender, né, dentro dessa temática é a formação do Brasil, tá? Como nós bem sabemos, o Brasil ele vai aí ser achado, né, ou ele vai ser colonizado lá em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Só que Portugal, quando o Cabral ele faz essa expedição e chega aqui ao Brasil e ele acaba tendo domínio dessas terras, não era uma prioridade para Portugal fazer investimentos ainda no Brasil. Não havia ainda uma razão, né, para a qual aí eles pudessem querer chegar e tomar conta do Brasil de uma hora para outra. Por mais assim que fosse importante a ideia de ter umas terras, de ter umas colônias, porque essa corrida, né, das grandes navegações vai trazer sim essa prioridade de conquistar, de fazer parte, de ter, né, principalmente por conta também não só da expansão territorial, mas também nós tínhamos aí uma questão religiosa muito importante, né, referente ao catolicismo, que havia perdido muitos membros aí para o movimento protestante e tal, e tudo isso vai acabar dando aí nas grandes navegações. E lá em 1500, né, após nós vemos aí o Cristóvão Colombo chegando à América, e aí nós vemos toda essa formação da América, o contexto da América Espanhola, nós vamos ter um contexto um pouquinho diferente aqui na formação da América Portuguesa, tá? E isso é bem importante a gente tentar lembrar sempre que, né, o modo que Portugal gerenciava suas terras era um pouco diferente do modo que a Espanha ela administrava suas terras. Então isso fica evidente no modo, né, de colonização, e isso é fato. Mas bem, galerinha, olha só, então vamos lá. 1500, Cabral ele chega, chegou no Brasil, descobre as terras agora ainda não havia uma intenção, né, de fazer comércio no Brasil, até porque não sabia o que o Brasil poderia produzir, né? E aí a gente vai ver que a princípio, né, vai haver sim vamos ter duas vertentes aí, né? Uma parte vai dizer que houve, né, uma grande resistência dos povos indígenas. Também vamos ter outros historiadores aí falando do quanto eles foram amigáveis. As duas coisas é real, porque o tratamento ele não acontecia de igual parte de nenhum dos lados, né? Então isso vai facilitar com que a gente entenda algumas coisas. Porque assim, por exemplo, quando nós começarmos a falar da economia, nós vamos ver que vai depender muito dos povos indígenas que aqui já estavam, que já conheciam a terra, e vai ser muito necessário aí a presença deles para que possa acontecer essa expansão, tá? Então vejam só, galera, em 1500 nós temos a chegada do Cabral. Depois nós vamos ter aí vamos fazer aí uma divisão, né, do período histórico do Brasil. Nós vamos dividir da seguinte maneira, olha, entre 1500 até 1530 nós vamos ter o período que nós vamos chamar, né, de pré-colonial. Então esse período ele é muito importante para a gente entender como que vai funcionar logo a chegada dos portugueses, como essa expansão ela aconteceu, para a gente também entender, né, que o primeiro produto a ser comercializado, extraído do Brasil, vai ser o pau-brasil, e essa negociação ela é muito importante para a Europa. Nós vamos ver que a Europa vai comprar muito, até porque a produção do tecido, né, era bem valorizada dentro
dentro desse sentido de ter o pau-brasil, para que aí pudesse fazer aí, né, a tintura, né, a pigmentação da cor aos tecidos que eram produzidos. Mas e aí, olha só, nós vamos ter até 1530, tá? E aí o que vai acontecer? Além de nós termos aí essa problemática, né, dos indígenas que estavam ali resistindo à colonização, nós tivemos também outros problemas, que esses problemas vão ser porque muitos outros países europeus, né, muitos outros estados, ainda a ideia de país ainda ela não é existente, mas os estados eles estavam colonizando esse lado de cá. Então nós vamos ver os franceses tentando tomar posse de um pedaço do Brasil, nós temos a própria Espanha também tentando se apropriar, nós vamos ter aí os holandeses e até os ingleses, então a gente vai ter essa chegada de outros povos que vai acabar ameaçando esse domínio português. Então o que vai acontecer? A coroa portuguesa, por sua vez, eles não vão ficar esperando, né, que isso aconteça de uma hora para outra, que eles cheguem, tomem tudo e fique por isso mesmo. Então, vai ser implantado já um modo, né, de política, né, de Estado, que já acontecia nas terras, né, de colonização portuguesa. Por exemplo, Açores já funcionava o sistema de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias elas vão ser implantadas aqui no Brasil. E é muito importante a gente pensar nessa ideia das capitanias hereditárias, porque o que vai acontecer? Nós vamos ter aí uma divisão, né, de 14 faixas de terras. Essas terras vão ser destinadas a um grupo específico, né, um grupo de militares, esse grupo de pessoas nobres que eram portuguesas. Esses nobres vão receber essas terras vão ser aí administradas por eles. Vamos ter então 14 faixas de terras. Também nós vamos ter outras vertentes que vão dizer 15, isso vai depender muito, né, do historiador, mas nós vamos trabalhar com a ideia das 14, né, faixas de terras divididas por 12 donatários. Esses donatários, por sua vez, eram as pessoas que recebiam essas terras, né? Eles eram quem recebia e tinha a missão de cuidar dessas terras. Essas terras, o sistema de capitanias, ele deu errado, deu extremamente errado aqui no Brasil, não funcionou. Nós vamos ter aí duas capitanias que vão se sobressair, que vai ser o auge, né, das capitanias hereditárias no Brasil, e o Brasil também já não está, o comércio do pau-brasil já não é algo que está mais vigorando muito bem, já não existe tanto essa praticidade do pau-brasil, né? Então já está ficando escasso, porque só havia retirada, né? É bem importante a gente também dizer que para a retirada desse pau-brasil foi usada a mão de obra indígena. Os indígenas aí eles faziam, né, essa extração do pau-brasil, até o transporte mesmo para os navios, e isso era em troca de escambo, né? Eles prestavam serviço e recebiam coisas em trocas. Vai haver também aí uma coisa muito bacana, né, da gente pensar, parar e analisar. Uns vão dizer que os indígenas foram extremamente explorados por ter que trabalhar, por ter que entregar o pau-brasil e tralalá, né, em troca de ferramentas, espelhos, etc. e tal. Mas por outro lado também a gente pode aí pensar de uma outra maneira, né, e aí fica aí para você analisar, para você pensar, né, sobre que também assim os indígenas eles podem também ter saído ganhando, né, nesses escambos. Por quê? Porque havia muito pau-brasil, muito material que não havia, né, uma utilidade para eles naquele momento. Então dessa maneira eles acabaram obtendo coisas que, lógico, que para o europeu não fazia, tipo, não havia necessidade nenhuma, eram bugigangas, mas para o indígena que recebia esse material, esse escambo, né, esse presentinho aí na troca, ele acabava saindo na vantagem. Mas não é isso que nós estamos
estamos discutindo aqui, beleza? Então vamos lá, enfim. E aí então vai acontecer, né? A escassez, o pau-brasil vai começar a diminuir, né, vai começar a ter menos pau-brasil, e aí vai se procurar uma nova forma econômica. E essa nova forma econômica, ela vai ser importante, por quê? Porque é exatamente o que eu disse antes, né? Duas capitanias vão dar certo, que é a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Por que essas duas capitanias elas são extremamente importantes e por que elas dão certo? Cara, quando a gente para pensar, a gente tem que analisar que o produto ao qual eles estavam produzindo agora é o produto que vai gerar a economia do Brasil durante muito tempo, né? Então essa economia, a economia açucareira, ela vai entrar agora em evidência. Então é isso que faz as capitanias hereditárias de São Vicente e a de Pernambuco darem certo, beleza? E aí olha só, galerinha, mas havia outras coisas que ainda não estava, né, sendo colocado em pauta, porque essa única forma de comércio, principalmente Portugal se preocupando muito com a chegada dos outros povos que descobriram, né, metais preciosos aqui na América, e também se acreditava, né, que se houver no Brasil, e aí? Será que alguém vai chegar antes, vai pegar, vai virar dono? Então havia essa preocupação. Tá? Então, assim, antes que o outro chegue e leve embora, então o que nós podemos fazer? Vamos explorar. E aí vai surgir, né, um grupo muito importante, né, para a nossa história. Lógico que hoje, né, reavaliando toda a historiografia de como eles conseguiram chegar e se apropriar e encontrar e tralalá, nós vamos ver que isso realmente não foi da maneira que nos é ensinado. Por quê? Porque, na verdade, nós temos aquela velha mania, né, de criar nossos heróis. Os nossos heróis são criações da nossa imaginação. Da mesma forma que também os monstros, eles são todos imaginários, né? Nós acabamos criando e essa ideia acaba perpetuando e a gente acaba propagando isso e a vida segue, né? Mas beleza. Olha só, então assim, um grupo da província de São Paulo, essa galera paulista, né, tal, que se diziam aí que eram descendentes de gigantes, que eram povos privilegiados pelos deuses e tralalá. A economia de São Paulo era muito devagar, não havia, né, uma economia forte. Então surgiu esse grupo. Esse grupo de exploradores que queriam aí, né, desbravar o Brasil, abrir novos caminhos, conhecer novos lugares, encontrar novos modos de fazer com que a economia funcionasse, esse grupo ficou denominado por bandeirantes, galera. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai entender é que, assim, esse modo, né, que a gente vê aí os bandeirantes, ter esse nome de bandeirantes, isso remetia a uma prática, né, dos povos indígenas que aqui estavam, que levavam à frente a sua bandeira. Por isso que as expedições ficaram conhecidas como bandeiras, e aí nós vamos ter aí os bandeirantes. Então essa é a prática, né? Porque quando os indígenas eles iam para a guerra, eles levavam a bandeira à frente, né, dizendo, olha, nós chegamos com tudo e vamos aí com tudo para cima de vocês. E aí surgiu essa prática, esse grupo, né, de paulistas, com apoio principalmente de indígenas escravizados e etc e tal, eles vão aí querer desbravar o sertão brasileiro. E eles vão entrar por dentro, Brasil afora, e vão aí, né, descobrindo, encontrando, além de novas vilas a serem aí, né, como que eu posso dizer, povoada, né, criar novos povoamentos, eles também agora vão descobrir outras matérias que vão fazer o Brasil ser um país de extrema importância para Portugal. Galera, olha só, haviam 3 tipos de expedições, né, 3 tipos de expedições. Cada uma dessas expedições, ela tinha aí, né, um porquê e quem financiava.
tá? Nós tínhamos, por exemplo, as entradas, né? Nós tínhamos as entradas, elas eram expedições que eram financiadas principalmente pela coroa e pela igreja, né? Então havia essa relação. Nós vamos ter as bandeiras, né? Que essas eram de cunho mais pessoal e elas, além de ser financiada por ser particular, né? Na verdade, por serem particulares, elas também traziam aí uma ideia de que podia ser usado ou para outras formas, por exemplo, capturar escravizados fugidos, para capturar indígenas para serem escravizados. Então havia muito essa questão, né, por ser particular. E havia as monções, que eram expedições que iam, né, pela água fluvial, e elas tinham assim, eram fundamentais nas expedições, porque havia também a ideia de que se a expedição por terra falhasse, havia também, né, a possibilidade de haver um segundo recurso ali que estava na outra expedição que o acompanhava. Então isso também é muito bacana, galera. Né? Então nós entendemos aí que os bandeirantes, né, os grandes heróis paulistas e tal, eles foram, né, pessoas que exploraram o Brasil, né, que foram aí fazendo expedições a fim de encontrar novos recursos, principalmente minérios, né, o ouro, a prata e também eles tinham aí, né, os seus costumes, né, de serem paulistas, de serem descendentes de gigantes. Então, assim, por isso que hoje, né, a historiografia moderna, ela questiona, né, realmente eles foram heróis. A gente até viu recentemente, né, alguns atos aí colocando, tombando, né, estátuas por conta disso tudo que estava acontecendo, né? Porque na verdade há uma negação agora, né, do heroísmo dos bandeirantes, santos intocáveis que ninguém podia falar mal, né? Então isso muda com o passar do tempo, beleza? Galera, então, por hoje, né, nós vamos parar aqui, tá? Depois, em outro momento, aí, nós vamos voltar para falar um pouco da economia do açúcar, é o nosso próximo assunto. E a gente vai continuar, né, voltando para dar continuidade a esses temas que nós temos passado. Porque como a gente, para entender a história do Brasil, às vezes a gente tem que sempre voltar um pouquinho atrás para poder entender o que está acontecendo nesse momento. Só lembrando, galera, que a partir de 1530, né, de 1530 até 1822, nós vamos ter aí o Brasil colonial, tá? Então isso também eu não quero que vocês esqueçam. Acho que acabei me empolgando e não falando aí sobre a ideia do Brasil colônia, né? E nós vamos ter de 1530 até 1822 a formação do Brasil colônia, que vai abranger aí a ideia das capitanias hereditárias, do bandeirantismo, né? E nós vamos falar também da exploração dos escravizados, que é muito importante, nós não podemos deixar de fora, né, dos nossos temas das nossas aulas. E é isso aí, galerinha. Então vamos ficar assim, vamos finalizar dessa maneira para vocês. Um muito obrigado, muito tchau e até mais, galera. Valeu!